Fala rapaziada, sou o Guilherme, dono do Skyhead, um Accord de 1994, mano. E esse carro, cara, é impressionante como tá hoje em dia, que nem eu acreditava, né? Então, contar um pouquinho da história dele pra vocês, mano. Esse carro eu ganhei, eu tinha 16 anos, dos meus pais. A gente tem restaurante aqui em São José. E nem eu acreditei, mano. Fiquei tipo. Vocês têm noção que vocês estão tomando um carro com um piá de 16 anos? Hoje, cara, com a minha mentalidade, eu tenho 23 anos, vou fazer em abril, né? E hoje, com a minha mentalidade, eu acho que é a melhor coisa que você faz para um filho seu. Porque não vai ter dinheiro para mais nada a não ser pro carro, é a motivação dele. Minha infância foi um pouco diferente, né? Porque dos 16 aí eu tinha o carro, então eu não saía com o carro, dar rolê, essas coisas, sabe? Eu ficava em casa, sempre comecei a gostar de carro porque meu pai me ensinou a cuidar. Quando eu era pequeno, brincava na rua, tive infância e tudo. E eu sempre via meu pai cuidando dos carros domingo. Aí eu comecei, tipo, ver diferente, comecei a ajudar ele nos domingos, lavar o carro, entender como que as coisas funcionam, a cera. Lembro que a gente usava aqueles produtos de mercado, né? Na época não tinha muita coisa também. E eu comecei a gostar, né? Aí surgiu o Honda. Aí, tipo, meu final de semana era domingo acordar cedo, minha mãe limpava a casa, meu pai fazia almoço, aí eu acordava, tipo, 6h30 da manhã. Aí ela lavava o carro da empresa, lavava o carro da minha mãe, lavava, encerava, e, tipo, das 6h30 da manhã até as 4 da tarde. Aí finalizava, e lavava o Honda também. E não saía. Aí meu pai pegava e ia comigo dar uma volta na quadra. Cara, era a melhor coisa do mundo. Tipo, mesmo sendo uma simples volta na quadra, era mágico aquilo. Aí foi um tempo que, tipo, ele deixava eu dar uma volta já sozinho, assim, no bairro. Meio errado, né? Mas eu com 16 anos com carro, não era essa pegada, ele era bem original. Só tinha umas rodinhas 17, que eu tenho muito amor por aquelas rodas que vieram no carro na época. E estão até hoje guardadas lá, né? Meu sonho era colocar as TEs. Então hoje tá nesse setup, nessa configuração. Cara, fui pegando gosto pela coisa, já tava cuidando dos carros sozinhos, meu pai ajudando minha mãe. Meu pai me ensinou muita coisa. O perfeccionismo da minha mãe foi em casa, foi pra mim com os carros. Então eu sou bem chato, cara, em cuidar dos carros todos, seja o carro da empresa, que é do restaurante e tal, né? Sempre acompanhando meus pais. Podia estar. Eu tenho meu estúdio aqui, né, junto com o restaurante, mas podia estar, vamos dizer, longe já, né? Só que, cara, sempre, enquanto ele estiver batalhando aqui no restaurante, estiver por aqui, a rotina é bem cansativa, bem difícil, mas enquanto ele estiver aqui, eu vou estar do lado deles, meu. Porque foi eles que me ensinaram tudo, sabe? Humildade de berço, sabe? Sempre simples, humilde, sabe? Sempre dou a maior atenção pra galera. A galera pede muito do carro, como que é a rotina, como que é o estúdio, o restaurante, sabe? Não foco 100% no estúdio, porque a rotina é acordar cedo, vem pra cá, carne, verdura, limpa, sabe? Então, tipo, meu pai chega aqui 4 horas da manhã, sai daqui 6 horas da tarde. E minha mãe, mesma coisa também. Então, todo mundo batalha aqui, né? E contando sobre o carro, então, peguei ele com 16 anos, né? Dava as voltas aí. E foi um tempo que meu pai começou a deixar eu andar sozinho, assim, no bairro. Cara, eu lembro que eu chegava e ia dar uma volta, assim, né? Depois que eu lavei todos os carros, eu pegava e ia dar uma volta, assim, e tinha que fechar os vidros, não podia ligar o som. Dava uma voltinha na quadra, chegava em casa com as pernas tremendo de medo, né? Insegurança também é errado, né? Mas foi assim. E fui fazendo aos poucos, mano. O carro, hoje em dia o pessoal acha que, tipo, eu peguei o carro há 3 meses e levantei a grana e fiz isso, mas não, né? Não sou nenhum rico, nenhum milionário. Simplesmente foi aos pouquinhos montando, fazendo. Primeira modificação, minha mãe me dava tipo um dinheirinho assim. Até lembro, voltando aí um pouco ao passado, meu pai sempre comprava as coisinhas de mercado, né? Os produtinhos. Aí começou a surgir a Cadillac aqui no nas autopeças aqui de São José. E minha mãe ia me dando um dinheirinho, eu ia guardando, eu ia lá e comprava. Eu chegava no meu pai e falava, pai, eu comprei uma cera. Pai, eu comprei o verniz de motor, Motorlec, que eu uso até hoje, né? E era legal porque ele ficava tipo, nossa, mas isso aqui é outro nível, é outra qualidade do negócio. Então eram os produtinhos básicos de mercado. Incomodava minha mãe, cara, quando nós ia no mercado fazer compra. Falava, mãe, posso levar um pretinho mais da hora? Posso levar não sei o quê, sabe? E aos pouquinhos foi indo.
Hoje eu tenho paixão pela estética, cara. Eu sou muito chato com carro, com todos aqui, seja o carro da minha mãe, da minha namorada. Todos assim é brilhando, é trincando, é passando máquina, polindo, sempre zerinhos. Primeira modificação que eu fiz no Honda, cara, ele ficava lá no Caminho do Vinho, na casa do meu pai. Foi a grade, é uma grade inspirada no Accord Type R. Pra quem não conhece o Accord, a edição Type R dele veio só nos anos 2000. Ele é bem diferente, ele parece meio hatch, assim. Então aqui, cara, eu foquei em fazer como se fosse um Type R que a Honda não fez. Ele não é um Type R, ele é um Accord de 1994, um modelo EX, que seria o mais completo, né? Teto, interna de couro, ele era automático, também foi feito swap. Já tem aí, se eu não me engano, seus 3 anos. Graças a Deus, eu sempre monto assim o carro com o melhor possível, ao meu alcance, né? Então, assim, é pra não dar BO. Não é gambiarra, nada, não gosto. Então, feito pra durar, né? Então, graças a Deus, o swap eu comprei, mandei revisar antes de colocar no carro. Coloquei. Tô aí 3 anos, cara, nunca deu nada, nenhum BO. Zerinho o carro, como se tivesse nascido manual. Então, essa foi uma primeira modificação muito grande que eu fiz no carro. Na época, comparado a hoje sai bem mais caro, né? Principalmente porque tá bem raro os câmbios desse carro. E, cara, a parte estética, assim, falar pra vocês, hoje ele tá com a plotagem do Accord do 240SX da LED, né? Foi a inspiração, só pra dar uma mudada no visual do carro, né? Momentâneo. E esse boom, mano, assim, que o carro tá mega agressivo, parece um JDM que vocês nunca viram, foi de uns 2 anos pra cá que surgiu aí o spoiler dianteiro, spoiler traseiro, o splitter aqui, né? Esse aqui a gente fez, é o segundo já, né? A gente fez ele é universal, só que a gente adaptou ali para ele parecer do carro, né? Então ele tem as emendinhas tudo certinho, os bracinhos em fibra de carbono, o eye lip aqui, né? Que seria uma máscara de olho do farol. As setas do SIR também a gente fabricou primeiro, essa daqui daí já pegamos importada. Então, assim, mano, foi muito aos poucos o processo, sabe? De uns 2 anos pra cá que o carro tomou essa proporção. Então, assim, sempre, cara, quando eu fiz a suspensão nesse carro, quando eu coloquei o lip, assim, que eu instalei, muitos parceiros me ajudaram. O Gian Line, lá no Instagram, que fez o lip. Eu até comentava com ele, cara, por que essa paixão por Accord, cara? E ele me falou que ele morava nos Estados Unidos e estava passando por um tempo difícil na vida dele lá, e o que tirou ele desse tempo foi os acordes. Foi o grupo de acordes de lá, sabe? Então, por isso essa paixão que ele tem pelo carro, e eu falo, cara, se não fosse você, esse carro pra mim do jeito que tá hoje é inimaginável. Eu lembrava de quando eu fazia as coisinhas, coloquei o intake também, sabe, lá na garagem, ficava guardado lá 3, 4 meses, não saía com o carro, não tinha carteira, e ia fazendo as modificaçãozinhas e eu falava, mais uma conquista, mais uma conquista. A última conquista grande no carro foi a suspensão a ar, né? Também eu ficava olhando o carro aqui na garagem, né? O estúdio aqui tem 2 anos e eu ficava olhando e falava, nossa, imagina o carro baixo. Assim não roda, né, galera? Eu rodo numa altura mais esportiva, dá uns 2 dedos aqui do pneu pro paralama, então é bem tranquilo. Assim é irrodável, né? Até porque acabaria com o carro. E, cara, todas as conquistas eu abraço minha namorada, minha mãe, meu pai, falo mais uma conquista. É uma grana investida, mas é um sonho da gente, né, cara, ver o carro montado assim. Eu acho que é isso, rapaziada. Se eu falar tudo que tem de modificação aqui, dá um livro, é muita coisa. Só que lembra, é tudo aos pouquinhos, cara, é tudo caminhandinho, surgindo as oportunidades, sabe? Vamos dizer, um show car hoje em dia, é um carro de passeio, de rolê no final de semana. E é divertido, cara. Não, ele é um motor 2.2, F22B1 VTEC, tem seus 145 cavalos. A gente passou no Servitec, deu 113 CV. Mantendo ele assim, cara, tá ótimo. Fiz o swap ali, o carro é bem divertido a tocada, bem tranquilo. Atualmente rodamos na Podium, porque o carro fica muito tempo parado, então é um combustível bom para você deixar parado, né? E é isso, cara. Tá com kit backfire também. A interna dele toda original, mantive assim, só o volante, coloquei o saque rápido esportivo
mas não pretendo fazer mais modificação, porque eu gosto muito da interna original dele, né? Pra não também virar meio chique Bahia aí. E eu acho que é isso, rapaziada. As rodas também foi uma grande conquista, as TE. Muita gente julgou, pô, botar TE no JDM, todo mundo coloca isso. Mas, cara, era meu sonho ver o carro assim. E hoje estamos aí. É a realização de um sonho, cara. Eu falo que é inimaginável. Lá atrás tem um adesivo, coloquei junto com a plotagem, faz tempo que eu queria fazer ele, que é quebrando padrões. Faça por você mesmo. Então, cara, se você tem um carro, um projeto, monta pra você. Se você. A galera fala, ah, mas eu não curti isso que você fez. Cara, simplesmente monte pra você. Igual eu monto carro por mim, mano. Pra mim ficar feliz, pra mim andar, pra mim. O projeto também, cara, de um carro. Eu acho que assim, a galera às vezes, do jeito que tá na internet hoje em dia, a galera quer muito montar logo, fazer algo, sabe, rápido. Não, cara, aproveite o processo. Compra o carro, curte ele, faz uma máscara negra. Pô, você sai dar uma volta, curte seu carro com máscara negra, você troca a roda. Cada vez você tem uma coisa para curtir no carro. Até chegar um momento que você nem sonhou que ele estaria assim. E hoje, falar pra vocês, eu não. Cara, nunca imaginei ele estar assim e chegar nesse nível. A galera chega, pede que carro que é. Eu mesmo, quando pegava o carro, o dono vinha aqui no restaurante com ele. Eu falava, pô, bonito teu Civic e tal, né? Hoje a galera me zoa, pô, bonito teu Civic, bonito teu Vectra. Mas, zoação, né? Um Accord, é um carro aí que, vamos dizer, pouco conhecido, talvez. Até pela cara dele, a galera acha que é um JDM, uau, né? Mas é só um Honda Accordinho com um moleque que sonhou desenvolver um projeto aí. Hoje em dia nem eu pensava chegar nesse nível. E rapaziada, essa parceria surgiu recentemente, mas não é de hoje, que a gente tá com a Cadillac. Sempre curti demais os produtos deles, pioneiro aqui em São José, Curitiba, no mundo todo, se Deus quiser abençoar. E por causa deles, o Accord, os carros dos meus pais, aqui de todo mundo, vai ser sempre bem cuidado. Os carros que passam pela minha mão. Cara, eu falo assim que eu lavo todo o carro como se fosse meu, como se eu fosse levar para um evento expor. Então é zero detalhes, zerinho o carro e agora vai ficar mais fácil, né? A Cadillac tá aí. Fechou?